Para atuar como moderador, convidamos o senhor Epitácio Paz Brunet, da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Planejamento. Gostaríamos também de convidar os seguintes palestrantes para o painel: Felipe Campelo, da Rio Convention and Visitors Bureau; Bruno Sobral, da UERJ; Alexandre Kaderman, do Centro de Operações RI. Com a palavra, o senhor Epitácio Paz Brunet, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. Boa tarde a todos, sem mais delongas, porque eu sei que o tempo está muito apertado. Para nós, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, bom estar aqui com vocês, muito boa tarde, e falar rapidamente só um pouco sobre a Secretaria, que é uma Secretaria nova, alguns nos conhecem, e nós temos um cuidado com redundância em políticas públicas. Redundância em políticas públicas é perda de energia, e geralmente você não chega a parte alguma. Isso aí que nós estamos tratando aqui de algumas questões que outras secretarias estão tratando. Então é uma bela oportunidade de a gente começar a coordenar o nosso trabalho. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação é uma secretaria que foi criada recentemente, no ano passado. Ela incorporou a Secretaria do Trabalho, que vai sobreviver. E que é verdade que ela é uma secretaria que circula. E a outra era uma secretaria extraordinária, uma secretaria especial de Inovação, Ciência e Tecnologia, e uma secretaria de Economia Solidária, que era uma orientação que vinha desde a SENAI, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, coordenada pelo professor Paulcínio, que também estamos em dúvida se vai continuar. De qualquer maneira, essa agenda está colocada para a gente, nesses três eixos. Estão três subsecretarias, ocupa a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico. Na Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos trabalhando com a agricultura urbana. Nós recuperamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, criado pela Prefeitura de Paulo Gomes em 98, que deixou de existir em 2001. Nós recriamos, a partir de uma conferência na UERJ, para assumir essa agenda da agricultura urbana. Segundo o censo do IBGE recém-concluído, existem 1.300 estabelecimentos agrícolas no município do Rio de Janeiro. Ou seja, o que se sabia, ou o que se desconhecia, é mais ou menos como oxigênio. Existe desde que existe a vida, mas só descobriram o oxigênio há 300 anos atrás. Mas as pessoas respiram desde sempre, então a agricultura urbana está aí. A outra área que nós temos, a economia solidária, estamos revendo as atividades, criando um centro de referência de economia solidária na Praça da República, a se inaugurar em janeiro. E uma área que é um desafio, penso aqui, eu já conversei com o meu colega Bruno, todos vocês, que é a existência de distritos industriais no Rio de Janeiro, mas que ficam com a Codim, com que a Prefeitura jamais dialogou. Muitos daqui são da Prefeitura, se me disserem, já conhecem, já visitaram, sabem o que faz, quantas indústrias tem lá, quantas estão saindo, quantos empregos, são 30 mil empregos, Rolls-Royce está indo embora, nós estamos fixando algumas. Então, esses são alguns dos pontos que nós vamos ver aqui, provocando ou não, induzindo o debate ou não. E, para não mais alongar, eu vou pedir aqui, começando por uma área de grande potencial, que é uma área que a gente sempre achou que tem um grande potencial, mas a gente não tem os indicadores. Se você fizer uma matriz insumo-produto da economia do município, a gente não sabe a participação de um setor que temos como estratégico, que é do turismo. Então, nós temos ao lado o Felipe Campelo, diretor da RCVB, desculpe a sigla, não sei o que é RCV. Rio Convention, desculpe. Ex-secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, turismólogo, mestrado em Ciências Ambientais, foi gerente de marketing da Turizid de 2005 a 2009 e, posteriormente, gerente de projetos da Rio Tour, entre 2010 e 2013. Temos aqui, ao lado, parece a apresentação de boxe. Aqui ao meu lado, ao lado do juiz. Aqui, ao lado esquerdo, temos o contendor, o Alexandre Kaderman, analista de sistemas, pós-graduado em tecnologias de rede pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em gestão de políticas públicas, pelo Instituto UPERJ, atual IETS, possui curso de especialização em rede de comunicação de dados, segurança de informação e curso de formação executiva de sustentabilidade de cidades,
pela Universidade Pelayo Santander, Espanha. Participou ativamente de posições estratégicas na coordenação e planejamento operacional de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, Pan-Americano de 2007, Rock in Rio, Rio Mais 20, Jornada Mundial da Juventude, Jogos Militares, Copa Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Atualmente é chefe executivo do COR, do Centro de Operações do COR. Membro convidado do Plano Nacional desenvolvido pelo BNDES, participação e elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública, desenvolvido pela Diretoria de Operações da Senasp, vinculado ao Ministério da Justiça. Eu já descrição aqui do que você vai tratar, mas aí você já trata, não tem problema. E nós temos aqui, meu grande amigo, Bruno Leonardo Barros Sobral, graduado em Ciências Econômicas do Instituto de Economia da UFRJ, mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, com algumas obras publicadas, é autor do livro Metrópole do Rio e Projeto Nacional, edição da Garamond, de 2013, e do capítulo do livro Economia para Poucos, da editora Autonomia Literária. Especializado na área de Economia e Desenvolvimento, tem experiência particularmente no tratamento de sua dimensão territorial e sua articulação e elaboração de estratégias nacionais e a pactuação federativa. Em especial, vem realizando diversas contribuições no debate sobre a economia fluminense. Eu vou propor, Felipe, que talvez pudesse ser esse ponto muito interessante para todos nós, desafiador, se você pudesse ter, não tem muito tempo, 12 minutos. Então, com vocês, Felipe Campelo. Bom, primeiramente, vou pedir licença ao Epitácio, Cardman, meu amigo de longa data, temos grandes eventos aí juntos, o Bruno, para ficar em pé, para poder olhar a palestra e não ficar de costas para o público. Boa tarde. Vou tentar acelerar aqui rapidamente sobre a minha área. Hoje eu estou diretor executivo do Rio Convention Bureau, que é um órgão mantido pelas empresas de turismo da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos 182 mantenedores para trabalhar para a economia do turismo. Então, rapidamente, para falar que não é todo mundo do turismo que está aqui sentado, primeiro cumprimentando alguns amigos aí que trabalharam comigo na prefeitura, muito legal reencontrá-los hoje. Quando eu resolvi fazer turismo, eu larguei engenharia para fazer turismo e, no primeiro momento, o que os pais falam para você? Eu tenho uma vaga de recreador para vocês. Eu falei assim, não, estou falando do desenvolvimento econômico, estou falando de uma atividade econômica. E o que te aflige, Epitácio, é exatamente o que me afligia quando eu comecei a trabalhar com turismo. O que é? Cardman, deixa a mesa, por favor. É exatamente a questão dos indicadores. Né? Nem a cidade do Rio de Janeiro, nem o Brasil tinha uma metodologia de indicadores para a gente saber o quanto o turismo impacta essa cidade. Né? E o turismo, na verdade, a gente considera... Alô? Oi, beleza. Melhorou? Beleza. Então, o turismo, para a gente, foi até muita felicidade o nosso governador agora... usou isso na mesma fala que a gente sempre fala, ele é o petróleo carioca. Né? Só que qual é a nossa diferença? Ele é o novo petróleo carioca. O estado do Rio de Janeiro, ele funciona hoje, a grande roda motriz do estado do Rio de Janeiro é o petróleo. Só que daqui na frente vai acabar. Né? O turismo, se for bem trabalhado, né, ele tem uma geração de empregos muito grande e a longo prazo. E o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro? Nós tínhamos, há 10 anos atrás, 20 mil quartos, hoje nós temos 60 mil quartos. Então, a gente precisa urgentemente captar eventos e pessoas para essa cidade para manter esses empreendimentos vivos. Porque se esses empreendimentos começarem a fechar, o que vai acontecer com a nossa cidade é que nós teremos mais empregos e mais o impacto desse furacão que a gente está dentro do olho, dessa questão econômica, dessa crise sem precedentes, ele vai ser maior ainda dentro dessa cidade. Então, nós estamos trabalhando dia a dia. Hoje a gente brinca lá com o seguinte, nossa principal função é trazer grupos para a cidade. Né? A gente tem uma atuação individual, de trazer visitantes individualmente com a imagem da cidade, né? num esforço junto com a Rio Tour, junto com a Rio Eventos e a Subsecretaria de Eventos, mas principalmente a trazer a questão dos grupos. E hoje, para a gente, mulher grávida é grupo. Né? A gente considerou mais de uma pessoa é grupo. A gente está indo, se tiver uma mulher grávida em Singapura, a gente está indo lá pegar a mulher grávida e trazer para cá no laço, porque é uma situação urgente que a gente precisa resolver em relação à nossa taxa de ocupação. Então, eu vou passar aqui rapidamente para mostrar o seguinte, a cidade do Rio de Janeiro,
ela tem indicador, né? Onde hoje estão, obrigado. Onde hoje estão reunidos nossos indicadores? No RISEPTUR, que é o Centro de Pesquisas Aplicadas ao Turismo na cidade do Rio de Janeiro. É um site de dados. Esse site de dados, o Dias deve lembrar, lá na época que a gente estava trabalhando com alguma questão de métrica, ele serviu para a gente de balizar algumas coisas. E ele também é muito interessante em planejamento, Epitácio, para a cidade, porque ele começou a pensar a cidade como um empreendimento. Porque o empreendimento tem o break-even dele, tem o payback dele. Então, o RISEPTUR ele faz uma análise desses números em relação à cidade. Então, é considerar assim, a cidade, para os empreendimentos da cidade sobreviverem com o turismo de forma sustentável e para permitir um crescimento ou uma possível previsão de retração, a gente vai ver o quanto a cidade está arrecadando. Tá? Então, ela tem essa métrica que consegue estabelecer. Além disso, o site ele é muito importante porque, quando ele apresenta os resultados, outros operadores, outras pessoas, eles conseguem ver dentro desses resultados a capacidade da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, depois das Olimpíadas, ela protagonizou uma mudança de imagem, que ela deixa de ser um destino exótico e passa a ser um destino com capacidade de receber eventos, congressos técnicos e científicos, que é em relação mais ou menos isso que está acontecendo. A cidade do Rio de Janeiro ainda era muito vista para somente o turismo de lazer. Então, basicamente, esses números são de 2017, desculpem não ter colocado a data, foi uma falha minha aqui. Isso, faz parte desse monitoramento. Então, em 2017, a gente teve um faturamento na cidade, teve uma entrada de turistas na cidade de 7 milhões de pessoas aproximadamente. Desses 7 milhões de pessoas, 32% estrangeiros e 67% brasileiros. Nós temos hoje uma média de 30% estrangeiro. É muito importante, porque quando a gente vai para o gasto médio desses estrangeiros, eles gastam mais, mas a gente, como eu falei, como a gente precisa resolver muito rápido o problema de entrada de turistas aqui para ocupar a nossa capacidade ociosa dos nossos empreendimentos, nesse momento, a estratégia do Rio Convention Bureau, que sempre foi focado muito na questão internacional, vai atacar no mercado doméstico e América do Sul. Porque eu preciso que as pessoas entrem amanhã na cidade do Rio de Janeiro, porque senão eu tenho empreendimento fechando no final desse verão. Tá? Isso é a mesma coisa com eventos. Os congressos internacionais, eles têm uma velocidade de captação muito aquém da nossa necessidade atual. Não sei se vocês sabem como é que funciona uma captação de congresso. Um congresso, por exemplo, que funciona de 2 em 2 anos, nós temos que ir no primeiro ano, no ano seguinte, a gente tem que colocar a candidatura para ser eleito no próximo congresso para ir ser a cidade. Então, é um gap de 8 anos para você captar um congresso desse grande internacional. Então, e hoje a gente tem congresso captado para 2027, para vocês terem noção, dentro do nosso radar lá, a gente está com 334 congressos captados, mas a gente precisa resolver o problema do ano que vem. Né? E depois do ano que vem, a gente vai precisar resolver o problema do outro ano, até todas essas captações que a gente está realizando conseguir equacionar o problema da cidade. Isso é mais ou menos como é que funcionou a taxa de ocupação da cidade em relação às pessoas durante o ano de 2017. Vocês podem ver um pico em setembro. Por que existe esse pico em setembro? Tem 2 motivos ali. Um é o Rock in Rio. Tá? E o outro motivo é o seguinte: a maioria dos congressos da cidade eles são realizados entre agosto e outubro. Por isso aquela história de que o Rio de Janeiro tem sazonalidade, aqui não funciona tanto, porque a gente trabalha bastante nessas áreas. Né? Lógico que se tiver um congresso de janeiro, a gente vai pegar, mas assim, nosso foco é muito mais para pegar nessas áreas. A plaquinha já está começando a subir, vou acelerar mais um pouquinho. Receita Turismo. E aí é onde eu queria focar o trabalho. Né? Nós conseguimos calcular o impacto do turismo na cidade. Né? Hoje, essa é a nossa ordem de grandeza. 13,6 bilhões é o que a gente consegue, obviamente isso é o câmbio do dia da conversão da planilha, mas é o que a gente consegue calcular como impacto na cidade do Rio de Janeiro. Né? Como vocês podem ver, quando você coloca, dividindo ele por brasileiros e estrangeiros acaba sendo quase 40% da nossa receita, porque eles acabam gastando um pouco mais na cidade do que o nosso turista nacional. Tá? Eu vou passando. Esse aqui é como está evoluindo a questão tanto da receita
e quanto da entrada de turistas. O mercado hoje, qual é o nosso principal mercado? Quem vem para o Rio de Janeiro? Mais uma vez, observem o crescimento da América do Sul, do voo de curta duração. Por causa disso, eu preciso da ajuda da Prefeitura, eu preciso da ajuda do Governo do Estado, eu preciso da ajuda do Governo Federal para aumentar o número de assentos para a cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, que os voos internacionais venham para o Rio de Janeiro, porque a gente consegue aumentar mais esse fluxo de pessoas. Enfim, está sendo estudada a questão do ICMS de querosene. A gente espera estar com isso resolvido para o ano que vem. Então, mercado nacional. Esse é o mercado nacional hoje prioritário para a gente. É quem vem para o... Obviamente, Espírito Santo ele não é um emissor conhecido, mas pela proximidade da questão de carro, ele acaba sendo para a gente importante. Tá? Isso depois vai ficar à disposição, professora Aspásia. Se quiser também, a gente te manda. Para anotar, eu sei que vai ficar um pouco rápido aqui hoje. E aí é o nosso grande problema hoje. Nós tínhamos uma taxa de ocupação de 20 para 20 mil quartos, eu precisava trazer um número X. Hoje, para 60 mil quartos, eu preciso trazer 3X. Então, o que aconteceu após as Olimpíadas? Depois que todos os hotéis estavam inaugurados, a nossa taxa de ocupação, a média dos últimos 10 anos, que é aquela cinza, com a média real do ano, você vê que a gente está sempre trabalhando a média abaixo da média. O que isso acontece para um hotel? Um hotel que está aqui, mesmo novo, mesmo antigo, se ele não fechar acima de 40%, acima de 50%, esse hotel não consegue sobreviver. Né? Aí a gente tem uma outra questão, que é a discussão do Airbnb. O Airbnb não gera impostos para a gente. Nenhum. Na verdade, no Brasil, eu acho que só tem a Kate do Airbnb que trabalha. Então, é um emprego gerado pelo Airbnb. É óbvio que é importante, porque ele também mexe com a cadeia produtiva local, mas a gente está colocando uma concorrência desleal com aquela pessoa que emprega várias pessoas nos andares, de governanta, de recepcionista, de porteiro, de um monte de coisa que o Airbnb não precisa. Então, é uma discussão que tem que ser colocada no plano de vocês de como fazer isso. Aonde podemos ter Airbnb? Ele é importante para que momento? Uma demanda elástica de um mega evento, a gente permite o Airbnb, mas depois a gente retrai o Airbnb. Então, tudo isso acho que é interessante se a gente quer pensar na cidade sustentável financeiramente para os próximos anos. E, para resumir aqui, o que a gente precisa trabalhar? Buscar turista, que eles fiquem mais tempo aqui e que eles gastem mais dinheiro aqui. Isso é o mais importante para a nossa economia, se a gente quiser. São os 3 vetores que nós temos que atuar. E como que a gente faz isso? Captação de eventos. Eu sempre falo que as primeiras 3 prioridades para o Rio de Janeiro tem que ser trazer eventos, trazer eventos e trazer eventos. Por que eu falo isso? Porque você tem 2 sacos de turistas que você pode colocar em grandes sacos. Os que vêm espontaneamente e os que vêm obrigado. Né? E quem é o cara que vem obrigado? É aquele cara que tem que vir para o Congresso, porque senão ele não vai se qualificar. É um cara que vem para uma competição esportiva, porque senão ele não vai ser o campeão brasileiro, sul-americano, mundial, o que for. Né? E é um cara que esse cara é obrigado a ele a vir. Os outros eventos, os outros turistas que vêm espontaneamente para curtir, carnaval e tal, eles são mais... Primeiro que a promoção ela é menos... é mais difícil porque a gente está disputando com tanto destino, tanta informação, que às vezes e a gente tem budget e tal, a gente não consegue fazer também para todo mundo. E tem um outro problema, a gente está com tudo marcado direitinho, vai ser um carnaval maravilhoso. Deu um problema de febre amarela, deu um problema de dengue, alguma notícia que saiu errada no jornal, essas pessoas elas vão embora, elas não vêm. Então esse é um problema. Então, captar evento. Segurança. A questão da segurança ainda influencia muito, né, na nossa questão. Então, o discurso do poder público, numa captação, Epitácio, quando a gente vai para uma captação, é muito importante, eu sou privado, é muito importante que o poder público esteja do lado da gente, bata na mesa e fala, eu vou garantir a segurança do seu evento. Porque se não tiver essa pessoa do nosso lado, batendo, a gente não pode prover segurança. Então, o organizador lá fora, o cara lá que está lá, quando a gente vai para uma IMAX, quando a gente vai para uma WPM dessa, se não tiver uma pessoa dessa garantindo, uma força dessa, isso para a gente é muito difícil, porque a imagem do Rio de Janeiro hoje é comprometida com relação à segurança.
Infraestrutura e diversificação de produtos. O Rio de Janeiro investiu isso bastante nos últimos anos, para a gente já é interessante. O Rio de Janeiro era conhecido como um 3 dias, Pão de Açúcar, Corcovado e praia. Hoje nós temos mais o Museu da Manhã, temos o Aquarrio, tem iniciativa privada investindo muito na cidade, tem vindo a roda gigante, tem vindo outras coisas. Que isso gera para o turista? O turista fica aqui mais um dia. Ele ficou aqui mais um dia, ele gastou mais dinheiro. Então, aí o cara que já veio para o Rio de Janeiro, ele volta para o Rio de Janeiro para conhecer esses novos produtos. Então, isso é muito importante para a gente, a questão da diversificação e qualificação do produto. E a última é a promoção. Promoção, a gente precisa de promoção, muita promoção, a gente precisa, a gente lá, obviamente, tem um budget limitado, que é a iniciativa privada que nos fornece para a gente trabalhar, mas a gente precisa muito também, para vocês terem noção, Portugal hoje investe cerca de 400 milhões, a verba da Embratur hoje é em torno de 13 milhões. Né? Então, não vou nem falar da verba das outras esferas. Então, a gente tem que levar essa economia aqui, essa atividade econômica aqui a sério. Porque a gente está pensando muitas vezes em petróleo, nessas coisas, daqui a alguns anos essa máquina vai parar ou vai ser substituída, e quando ela for substituída, a gente não sabe o que vai fazer com tantas pessoas. Tá bom? Obrigado, desculpa aí dar uma acelerada, porque o tempo está curto. Bom, obrigado, Felipe. Eu vou, em parte, dizer que eu não tinha os indicadores, agora já sei que tem alguns indicadores. Acho que fiz algumas questões para os comentários ao final. Você trouxe a questão do que pode a Prefeitura e o Estado fazerem por essa política, o enorme potencial do turismo no Rio de Janeiro. Seria bom que talvez você pudesse esclarecer um pouco da relação do Rio Convention Bureau com os entes públicos. Né? Em relação ao que se pode fazer, acho que você tocou na questão importante, o Airbnb, para quem não sabe, está sendo apertado, está sendo exigido. Várias prefeituras de Paris, Madrid, Londres, Nova York estão tentando regulamentar a atuação do Airbnb, porque, de fato, está impactando os hotéis dessas cidades. E isso aí seria importante a prefeitura tivesse uma reflexão, a gente da Rio Tour por aqui, os órgãos reguladores poderem trazer essa questão. Acho que também a gente vai comentar a questão da economia do petróleo, acho que seria colocar isso versus aquilo, que é o potencial que existe, não é? E acho que são números realmente impressionantes. Enfim, acho que você tocou em algumas questões importantes, reiterando a questão da segurança, é uma questão que está sempre se apresentando, não é? E acho que o turismo é esse potencial. Acho que a questão, Felipe, é que todos nós aqui crescemos ouvindo do potencial do turismo no Rio de Janeiro. Quando esses números se apresentam, assim, será que agora vai? Porque eu acho que a gente não tem dúvida sobre isso. Não é? Mas aí é um enorme potencial. E eu acho que é nessa linha que o planejamento econômico nosso tem que trabalhar juntos, né, as vários órgãos de governo, o setor, em relação, por exemplo, ao ICMS. ICMS no Rio de Janeiro tem uma alíquota mais alta do país, 35%. Quando isso incide sobre querosene de aviação, a gente incide diretamente sobre a capacidade da gente ser um lugar de chegada. Né? E aí também significa a prefeitura coordenar com o governo do Estado. A mesma coisa acontece para a gente, quando queremos atrair uma empresa para o Rio de Janeiro, lá para o Distrito Industrial, o impacto direto do ICMS, quer dizer, se você não trabalhar com isso, vai ter uma guerra fiscal, naturalmente, significa que nós temos na prefeitura poucos meios de trabalhar. 2 alíquotas, ISS e IPTU. Isso é uma ferramenta muito limitada no sentido de fortalecer a atividade. Pegar o turismo e dizer, vou tirar a alíquota de 5% para 2% do ISS. Não vai mudar muito, mas o ICMS sim impacta. Acho que são pontos de reflexão, mas acho que todos os presidentes vão poder. Vou passar aqui para o Cardeman, que já também levantou a questão da segurança, e vi que você também está trabalhando na agenda do desenvolvimento econômico. Fiquei muito feliz, olhei um colega que está ali a 100 metros, a gente não sentou para trabalhar junto. Boa tarde a todos. Eu fiz uma apresentação que provavelmente essa plaquinha vai ficar piscando aí, mas eu vou correr aqui. Eu tentei mostrar o centro de operações trabalhando em função do Plano de Desenvolvimento Sustentável. A própria cidade ela é um grande gerador de oportunidade para um desenvolvimento sustentável. Você tem inovação, que você tem a internet das coisas, você tem grandes desafios que a gente tem que atender dentro da própria cidade, do dia a dia da cidade. E o centro de operações, ele permeia isso tudo. O que o Felipe aqui falou de turismo,
várias informações que chegam no centro de operações podem ajudar a a todo esse desenvolvimento do turismo, ao desenvolvimento de tecnologias, ao desenvolvimento de diversas outras finalidades, né? Então, assim, a cidade hoje tem um desafio e tem oportunidade. A gente tem infraestruturas velhas, uma demanda grande da população vindo para dentro da cidade, vários serviços nossos críticos estão em ponto de ruptura, quer dizer, nós temos parte elétrica, gás, a parte de esgoto, água, eles estão em nível de ruptura, porque a gente tem aí, desde 1995 até 2005, uma média de crescimento nos países sub ou em desenvolvimento, eles chegam quer dizer, em 1950 nós tínhamos 30% morando em cidade. Em 2050 serão 70% morando nas cidades. A gente, a cada semana, chega a 1.200.000 pessoas em países sub ou em desenvolvimento para dentro de uma cidade. Isso quer dizer que é cerca de 165 mil pessoas por habitante. E aí a gente começa a ver o seguinte: aumento dos serviços e crescimento da demanda. Você começa a ter desemprego dentro dessa cidade. Então você vai ter mais serviços do governo tendo que atender essa demanda crescente. Você tem uma previsão de queda da receita. Por quê? Porque você tem desemprego, não tem ISS, pessoas estão consumindo, então você tem um ciclo aí. Você tem uma ausência de concurso e você tem uma lei de responsabilidade fiscal que você não pode aumentar os seus serviços. Quer dizer, não pode aumentar as pessoas. Então você tem que receber essa demanda toda e com as mesmas pessoas poder atender a toda essa demanda que chega. Ou seja, você tem defasagem de serviços e servidores. E aí vira um caos. Se você não estiver preparado e se preparar, e por isso que o centro de operações é uma coisa que é importante, que você se prepara, porque você tem que automatizar os seus serviços, otimizar o seu serviço, melhorar o seu serviço, porque como está hoje, da maneira como é a estrutura hoje, ela vai se romper. Então, além disso, a gente tem outros desafios. Fora isso tudo que chegam pessoas, nós temos desafios de vulnerabilidade da cidade, tem mudança climática, que é mais um fator. Nós temos danos causados pelos desastres naturais, ocupação irregular do solo, falta de segurança, acidentes de trânsito, congestionamentos. Isso tudo vai aumentando com a chegada dessa demanda e vai aumentando, e a gente não tem pessoas. Não adianta pensar que o serviço público vai atender a isso tudo. A gente tem que mudar a nossa maneira de ver e de atender. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, refletir sobre a forma atual e construir uma visão de futuro. O que o cidadão quer é a melhoria do serviço público, ampliação das ofertas do serviço público, aumento da cobertura do serviço público, participação nas políticas públicas e exige da gente confiança de que a gente está trabalhando e fazendo um serviço decente. E o que o governo precisa? Ele precisa de organização, integração, coordenação, colaboração e, fundamental, inteligência, porque senão a gente não vai sair. Então, quais são os desafios hoje que a gente tem para dentro do centro de operações que a gente mapeou? Trabalhar a mudança de comportamento das pessoas que farão parte integrante do centro de operações. Então, é fundamental que o comportamento das pessoas eles têm que mudar também, quer dizer, o do servidor público e do cidadão. Realizar acordos de cooperação com parcerias concessionárias e governo. Então, para integrar, a gente tem que fazer essa parceria, porque a gente vai otimizar os serviços. A gente vai saber o que está acontecendo na Light, o que está acontecendo na SEDAI, e com isso a gente otimiza a nossa atuação nos serviços que exigem mais da gente. Tratar demandas diferentes, diversas áreas, integrar dados, sistemas legados. Então, é fundamental, esses dados não podem estar mais separados, eles têm que estar
no mesmo local, com acesso para todo mundo, e esses dados serem trocados, terem uma visão uma visão situacional da cidade, uma visão de dados, de análise de dados, entender aquele dado e como a gente pode atuar com esses dados que estão em todas as secretarias, concessionárias e em todas as formas de informação. A necessidade de adaptar e implantar infraestrutura tecnológica, isso é fundamental. A gente, até hoje, dentro da cidade do Rio, não tem um cabeamento de fibra ótica na cidade inteira, então isso é importante. E adotar programas contínuos de capacitação. Esses são os nossos desafios. E também temos oportunidades, ampliar a capacidade de antecipar riscos. Então, a gente, com o Centro de Operações, a gente tem feito isso, tentando antecipar riscos, conversando, tendo informação prévia para poder tomar uma ação com mais rapidez, mais eficácia, promover a melhoria contínua dos processos. Então, dentro de um setor que é integrado, a gente consegue fazer uma melhora nesses processos, entende um processo integrado, não só um processo operacional de uma única secretaria, melhora a governança dos recursos e informações acionáveis, quer dizer, com todos os dados, e essa ida do Centro de Operações para a Casa Civil foi super importante, porque fez com que a gente tenha uma visão matricial de todas as secretarias e possa trabalhar esses dados. Trouxemos um 746 que veio ajudar e está ajudando a gente a ter mais informação, então isso é muito importante. Aumentamos a capacidade de gestão da informação sobre passado e presente, para criar indicadores, começar a entender e a partir desses indicadores, criar risco. Permitir análise e reorientação de novas ações em tempo real e trazer mudança com impactos positivos no dia a dia da operação, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente pensa aqui que é fundamental ter a internet das coisas, então o Centro de Operações está caminhando para isso, para desenvolver a internet das coisas, e para isso a gente está querendo criar inovação, criar uma forma de poder botar a sociedade participando dessa inovação. Então, a gente está montando ambientes tecnológicos com conectividade, aumento de quantidade de dispositivos conectados, a gente tem uma ausência de estratégia para gestão de dados, que é o que a gente está querendo criar. Junto tem a EGP, tem vários órgãos da prefeitura, vários setores da prefeitura que estão trabalhando em cima disso, e respostas individuais aos problemas. Então, isso daqui é uma visão situacional da cidade. Então, a gente lá dentro do COR, a gente consegue ver incidentes, base de conhecimento, planejamento. Então, a gente trabalha com uma visão integrada. A gente tem criado um sistema de informação, então a gente trabalha com um sistema de visualização, barramento de Service Bus, uma plataforma unificada de comunicação, trabalha com segurança de informação, sistema de call center, sistema integrador de visão situacional, aplicativos, estamos criando aplicativos e sistemas de inteligentes, criando esses canais de comunicação com o cidadão e Big Data e análise estatística. Então, vou falar aqui só rapidinho, porque o tempo está... Mas a gente está trabalhando, deixa eu voltar aqui, a gente está tentando trabalhar com a indústria 4.0, começando a conversar com as empresas de automóveis, porque eles têm informações dentro dos novos carros para começar a entender como a cidade se comporta. Estamos trabalhando com realidade aumentada, com internet das coisas, cloud computing, blockchain. Então, a gente está tentando fazer inovação, mas trazer a universidade, trazer os novos talentos para dentro do Centro de Operações e poder trabalhar em conjunto. Então, isso daqui é um exemplo de uma análise comportamental. A gente tem aqui num carnaval de 2017, onde onde estava mais concentrado os blocos. Isso foi uma parceria com a CDR e com a TIM, através do CDR dos celulares. Então, a gente consegue entender aonde tem a mancha de calor de mais pessoas, e isso é um trabalho que a gente quer fazer também com as faculdades. Isso daqui foi o maior volume, isso daqui para o Felipe é bom, onde foi o maior volume de turistas conectados, existindo 6 barras mais relevantes. Então, a barra tinha 2.553 turistas, tudo em CDR, tudo em tecnologia e inovação de telefonia celular. Então, a gente tinha Centro, Botafogo, Copacabana tinha 10.974 turistas, Ipanema tinha 3.476, e aí a gente tem aqui
qual eram os maiores turistas no Carnaval de 2017? Estados Unidos, Argentina, Grã-Bretanha, Chile, França. Depois a gente tem os nacionais. Então a gente tinha, você vê que o Rio de Janeiro, aqui do lado, é menor do que Minas Gerais e São Paulo no Carnaval de 2017. Então isso tudo dá possibilidade, isso aqui também é uma coisa super legal, que é origem e destino. Então a gente sabe a hora que as pessoas estão saindo de casa. Então, 4 e 5 da manhã, sai o pessoal da Pavuna, sai o pessoal de Del Castilho, Grajaú, Recreio, Barra, Transoeste. O que acontece? Isso dá para a gente fazer um trabalho de mobilidade, de entender os modais, qual é o ônibus que tem que sair, qual é a linha que tem que sair mais, que horas que ela tem que sair mais. Não adianta só botar a linha às 7 horas da manhã se o pessoal sai às 4, trem. Então, isso é um trabalho que dá para fazer. Então, o Centro de Operações agora, ele está muito voltado para sustentabilidade, resiliência e inovação. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de sustentabilidade do prédio, então, com reutilização da água, paperless, estamos trabalhando com paperless, painéis solares, botamos painéis solares agora da Light, e com um convênio com a Light, então a gente está com placas solares que estão ajudando a gente a diminuir o custo de eletricidade. Estamos tentando fazer um jardim vertical que possa diminuir a fonte de calor dentro do prédio. Temos um trabalho de resiliência que a Defesa Civil faz muito bem, em prevenção e ação nas comunidades. Temos um trabalho com a NASA, em que dessa chuva de quarta-feira passada, já informou para a gente que, com 50 milímetros de chuva no bairro da Saúde, a NASA já deu aqui o mapa do risco, probabilidade de deslizamento. Então, é um convênio de parceria com a NASA. Então, basicamente é isso. Já mandaram eu encerrar aqui, eu não sei se eu... Mas... a gente tem um programa de inovação aqui do COR também, a gente vai fazer um workshop, a gente fez um workshop desafio de meteorologia, para a gente tentar entender e melhorar a prevenção na cidade. Fizemos um intercâmbio, estamos começando a fazer um intercâmbio internacional de conhecimento com o Centro de Operações Urbanas ao redor do mundo, com a parceria com uma universidade de Berlim. Temos o evento de inovação aberta do BNDES, com o BNDES, Fábrica de Startup End, em novembro agora, 29. Então, estamos tentando, e evento da Comunidade de Desenvolvedores de BI. Então, a gente está tentando fazer com que a sociedade participe do Centro de Operações. Que o problema da cidade não é só do serviço público ou do servidor público, é de toda a sociedade. Então, a gente está tentando trazer esse pessoal. Então, a gente tem várias parcerias que a gente já fez lá no Centro de Operações, e aqui é o que queremos chegar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Bom, assim, o que eu acho é que Israel é um cubículo. E a gente aqui, com a cidade que a gente tem um potencial enorme de criatividade para poder criar novos aplicativos, criar novas soluções, e acho que o Centro de Operações, eu tenho tentado fazer com que isso seja um objetivo concreto da gente trazer a sociedade. Não só a gente trazer a pessoa criativa, o pessoal de criação, de desenvolvimento, mas também a faculdade, as empresas privadas. A gente tem conversado com várias empresas privadas, elas querem investir, mas não sabem como investir. Então, isso aqui é o que nós temos hoje. Nós temos milhões de dados. Só para vocês terem uma ideia aqui, o que a gente tem hoje.
Hoje em dia nós temos muito mais informações sobre o que está acontecendo no trânsito da cidade. Eu tenho orgulho desse Big Data de informações que o Rio de Janeiro tem, porque com isso a cidade flui melhor, o trânsito flui melhor e as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Bom, e aí qual é a ideia nossa? Como fazer? O Centro de Operações, junto com as universidades, empresas privadas, criando soluções. Era isso e obrigado. Agradecer ao Cardeman. Algumas das questões que, evidentemente, vão passar para depois. Acho que a importância do Centro de Operações do Rio, ele trabalha com os fluxos, não é? Quando fala de redes, fala de fluxo de informação. Quando fala de violência urbana, esse é o fluxo da violência. Quando fala do fluxo da mobilidade, nós estamos falando sobre fluxos. E falando sobre fluxo, nós estamos falando sobre Milton Santos. E falando de Milton Santos, estamos falando sobre território. E falando sobre território, estamos falando de região metropolitana. Então, eu gostaria de que essa discussão também fosse capaz de saber como isso se esparrama para a região metropolitana. O Tratado da Mobilidade Urbana no município de Janeiro é desconhecer quantos são 180 mil pessoas que se deslocam de São João do Meriti todo dia para cá. Compreender isso na matriz original. Não é possível matriz de OD do município. Acho um ponto importante que isso seja debatido. Acho que o desafio espaço-tempo, já comentamos uma vez com o Samir, Anthony Giddens cita o desencaixe dessas duas dimensões como um ponto de reflexão para saber quando nós perdemos a possibilidade de compreender. Bom, ele cita um filósofo alemão do século XIX, quando ele diz no manifesto que o tempo destrói o espaço. Quando você mexe na variável tempo, você perde a aderência da política pública no espaço. Recuperar isso dentro de um território dado é um desafio para todas as políticas públicas, ajustando isso, de algumas maneiras, convergindo numa matriz espacial que possa ter aderência plasmada ao território. Essa foi uma discussão que nós propusemos no plano diretor. Eu fiz uma palestra recente na Fundação Getúlio Vargas sobre isso, a pedido dos colegas do urbanismo. Sobre a questão da mancha de calor, sugiro, o urbanismo tem um excelente trabalho sobre mancha de calor, não sei se vocês conhecem. Isso é bom encontrar. Falava antes sobre a questão da redundância. Tem um excelente trabalho sobre mancha de calor na Secretaria de Urbanismo, então seria interessante fazer esse estudo em conjunto, né? Sobre fluxos, eu acho que também é importante, aqui tem gente do IPP, sobre a questão dos dados, me parece fazer, claro, sempre essa convergência, trabalhar junto com o CIURB, né? É muito importante, né? Sobre a questão da competência, não sei se Israel tem tanta competência, pode ter, mas acho interessante, por exemplo, recente, lendo um artigo de um diretor da Boeing, do New York Times, dizia, por que vocês querem comprar a Embraer? Falou, não queremos a fábrica de São José dos Campos, queremos aquela engenharia jovem que terá, capaz de inovar nos aviões. Então, não precisa ir longe buscar inovação em Israel, temos gente aqui nas nossas universidades, no Centro Tecnológico do Fundão, tem que fazer esse centro se falar. Tem um distrito industrial que não conversa. O Fiocruz está fazendo uma fábrica de vacinas do mundo, no distrito industrial, 10 milhões de vacinas mês. Temos que colocar isso para operar. O conceito de hub é isso, né? Pegar o hub do centro tecnológico, pegar esse hub que pode ser esse centro de operações e colocar essas questões para se falarem todas. Esse é o conceito que nós temos no território, fica aqui essa reflexão. Debatemos isso na discussão sobre a lei de uso e ocupação do solo, que voltou à prefeitura, e também na lei que decenalmente tem que ser renovada, que é a lei do plano diretor. Mas acho muito interessante, eu acho que os fluxos são fluxos de informação, fluxo de mobilidade, fluxo... Fizemos um seminário sobre isso ao Alberge há uns 3, 4 anos atrás. Os fluxos. Teoria dos fluxos. Funcionam. Funcionam do ponto de vista de otimizar e da deseconomia. E isso cria uma outra questão, que é um debate que eu queria compartilhar com vocês, 2 eventos que estivemos agora, no México e em Cádiz, que é sobre a cadeia de valor. Fluxos são cadeias de valor. Seja
pelo valor, ou seja pela deseconomia. A questão logística que você levanta é um caos logístico, você começou bem esse ponto. Acho que a gente tem que ter uma reflexão sobre isso. Nós temos problemas logísticos, claro, nos desafiando, do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista da economia, estamos comprometendo isso, e temos que entender isso nesse processo. Mas eu acho fundamental essa colaboração do Centro de Operações, não ficar restrita apenas a compreender o fluxo, se o sinal apagou ou se funcionou, mas compreender, por exemplo, visitar a Drywall, a empresa que está no polo industrial, e a presidente e diretor diz assim, professor, os ônibus não trazem os operários para cá. O que o senhor pode fazer? Eu falei, vamos ver. Os operários vão de bicicleta ou a pé. São 30 mil empregados no Distrito Industrial de Santa Cruz. A gente não dialoga, porque está no Estado, e no Estado ninguém conversa. Se conversar com o plano urbanístico, nós nunca conversamos com a Codinha, que a Codinha é Caixa Preta. A Caixa Preta diz, não, Caixa Preta é prefeitura, e nisso nós nos perdemos. Então, são pontos de reflexão que eu largo aqui para o debate, já que minha colega Aspásia, que fico feliz de vê-la aqui, sei que tem sido sempre a sua preocupação em entender essas dinâmicas. Mas são pontos, e acho que vocês estão na trilha certa, e eu vou jogar depois para essa discussão. Por último, pedi ao meu amigo Bruno, que já sei que está também tratando sobre território, já falamos sobre Rogério Resbaert e a territorialização necessária, sobre Giddens, sobre Milton Santos. Por favor. Meu nome é Bruno Sobral, sou professor da UERJ. Venho trabalhando sobre Rio de Janeiro já há um bom par de tempo, né? Nos últimos tempos estou aí atuando diretamente nesse debate sobre a crise do Estado do Rio de Janeiro. E, inclusive, enfim, como o Brunet já confessou, podemos dizer assim, né? A gente vai mantendo ali sempre uma troca de debates, né? Participa de algumas reuniões, ali tentando assim, fazer essa reflexão, em particular sobre algo que interessa bastante ao Brunet e a mim também, que é a gente ter um olhar sobre desenvolvimento econômico mais territorializado. O que significa dizer que, em particular, a cidade do Rio de Janeiro tem um olhar mais metropolitano. Então, não achar que é apenas um conjunto de atividades isoladas no espaço, onde você pode, então, ver ali fatores de competitividade, mas sim como você amarra isso no espaço e, propriamente, então, você desenvolve uma noção de economia regional. Então, acho que essa é uma preocupação, que o Brunet já pincelou, inclusive ele fez alguns spoilers de algumas coisas que eu ia comentar aqui, né? Essa ideia de hub, né? Essa ideia de... Oi? Exato. Podia ter jogado assim para já eu introduzir, mas de qualquer maneira eu acho que ele reforçou alguns conceitos que eu acho que são estratégicos também. Eu vou, na minha fala, em particular, reafirmar esse tipo de coisa, né? Cabe a mim aqui, enfim, ter uma fala um pouco mais ampla, né? Então, contemplar ali essa visão um pouco mais sistêmica, podemos dizer assim. Bem, mas propriamente aqui, alguns slides eu vou passar rapidamente, né, porque o tempo é muito escasso aqui, mas esse em particular eu vou deixar, né, porque eu acho que é importante a gente entrar no debate num contexto dessa conjuntura que, em tese, supostamente, a gente chama que é uma conjuntura de restrições, né. A fala que me antecedeu, né, ela fez ali uma provocação lógica muito pertinente, que fala assim, no momento onde aflora um monte de questões, é um momento que, em princípio, se fala, não há dinheiro. Não há possibilidade de você atacar aqueles problemas, e geralmente o gestor, quando fica sobre esse olhar, ele acaba que ele fica com, podemos dizer, com impasse do ponto de vista de avançar sobre uma certa de coisas. Então, acho que um ponto que é importante aqui chamar a atenção, né, que o ajuste das contas públicas, né, a gente está aqui com o olhar de desenvolvimento. Eu também, enfim, a minha vida inteira tenho um olhar de desenvolvimento, só que quase sempre nessa hora a pessoa fala assim, não, o desenvolvimento tem que esperar a gente arrumar a casa. E, na verdade, eu acho que não é esse o nosso olhar, é esse um pouco a reflexão que eu quero trazer, ou seja, a gente não atacar a problemática atual, tanto da cidade do Rio de Janeiro, como do Estado do Rio de Janeiro, como um mero ajuste de contas públicas, né? Até onde a gente conversou, né, inclusive eu, Brunet e outros, né, a própria visão, né, da pasta de Fazenda é não ter esse olhar, não é isso, Brunet? É ali quem está no comando da pasta de Fazenda, não ter esse olhar de apenas querer ser ali o homem da chave do cofre, mas propriamente se inteirar das oportunidades, das vantagens de desenvolvimento. Se a gente não tiver esse olhar, a gente acaba que a gente redunda no que a gente chama aqui de um conflito distributivo economicamente estéril, traduzindo isso para o português, né? É um monte de gente disputando recurso sem uma racionalidade, sem uma meta estratégica clara, porque os recursos vão ficando, né, com dificuldade ali de você sobrar para você poder fazer apostas de uma forma não muito organizada, e acaba que entra nesse conflito distributivo que vai criando, então, uma bola de neve que
pode gerar, inclusive, efeitos regressivos, que é um pouco que eu estou chamando a atenção aqui, ou seja, você assume um caráter antiprogressista, antipopular, como já falou anteriormente, ou seja, somando o alto desemprego, com esse problema de vigilância e controle social, que é um pouco como a gente traduz essa lógica da insegurança pública, né? Não é propriamente você ter uma estratégia de segurança, mas, na verdade, esse medo, e você passa a aceitar qualquer opção, às vezes com uma pouca racionalidade em cima dela, desde que ela mostre uma certa ostensividade ali que te dê alguma tranquilidade. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que se interrogar, então, com esse cuidado, para não impor essa lógica de uma austeridade a qualquer custo, podemos dizer assim, né? E propriamente fazer um debate de finanças que se some a esse olhar sobre políticas de emprego e renda, né? Ou seja, na verdade, é entender, né, as outras slides eu ia detalhar um pouco melhor isso, mas eu já passo rápido por isso, é entender, então, essa ideia de que, se você não tiver um olhar cuidadoso sobre o processo de desenvolvimento, isso dificulta, inclusive, o seu ajuste fiscal, o seu ajuste financeiro. Essas coisas estão entrelaçadas, né? A renda não está dada. Entender o ajuste fiscal como um pressuposto dificulta, ou muitas vezes pode reduzir o seu fluxo de receita no futuro próximo. Por quê? Porque se você começa a cortar gastos, você começa a reduzir a política pública, você passa a reduzir as fontes de indução a partir do Estado, a economia pode se retrair mais. E ao ela se retrair mais, você reduz a receita pública. Aí, ao você reduzir a receita pública, você fala, não, vamos cortar mais, vamos enxugar a máquina, vamos reduzir a quantidade de programas públicos. E aí, novamente, você pode gerar uma bola de neve, que é esse efeito recessivo, então, cumulativo. Por isso que é o desafio, nesse momento, mais do que qualquer outro, de você buscar soluções políticas. Soluções políticas é exatamente aquela que não está na prateleira. É você se indagar sobre questões que, às vezes, no momento, que é onde os recursos estão mais amplos, você não enfrenta elas com prioridade. Por exemplo, uma série de questões federativas, que são importantíssimas trazer à baila, que eu não vou detalhar aqui, evidentemente, porque não é a ocasião, mas que é importante para o gestor público municipal também participar desse esforço. A gente vai estar, provavelmente, a partir do ano que vem, sobre uma séria discussão sobre reforma tributária, que é importantíssimo a Prefeitura do Rio de Janeiro está atuante junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro como protagonista nesse debate. Porque muitas das vezes as discussões, elas não é simplesmente porque faltou recurso, mas porque o recurso está mal distribuído, está com pouca racionalidade. Às vezes há uma série de recursos que a gente poderia ter, deveria ter acesso a partir da partilha federativa, e a gente não está conseguindo contemplar isso. Então, é muito importante a gente ir além da gestão, como eu gosto de falar, né? Essa é um pouco essa minha mensagem inicial aqui, e além da gestão, e olhar, então, essas questões de desenvolvimento como questões estratégicas para, inclusive, conduzir o ajuste fiscal. Uma cidade ou um Estado que for continuar a ser visto como uma cidade ou um Estado em guerra, é um Estado e uma cidade improdutiva. É uma cidade que a gente não consegue pensar o futuro. No máximo a gente vai conseguir, já estou nos 5 minutos, já? Aqui no meu está 6 minutos. Ah, tá. Senão me quebra aqui. Mas, enfim, é uma cidade que você não consegue articular minimamente uma estratégia com temporalidades, como é o nosso foco aqui. Então, a gente tem que superar esse tipo de viés curto-prazista, alarmista, que não propriamente conduz o Estado com essa racionalidade, buscando ampliar o olhar para além, propriamente, das suas restrições ali na cadeira, na mesa, né, de gestão. Bem, dito tudo isso, né, então já vou acelerar essa parte toda, né? Estão falando, não, que isso já ia fazer mesmo. Então, chegar aqui, então, propriamente na ideia da política de desenvolvimento, é importante a gente, além desse olhar que muitas vezes se coloca, recentemente, na gestão pública, de que política de desenvolvimento é simplesmente você caçar vocações, você fazer uma lista de atividades que seja importante, né? O Brunet, quando ele fala ali que a cidade tem que ser um hub, tem que territorializar o seu desenvolvimento, né, provavelmente ele está querendo dizer o seguinte: ele tem que ter um olhar sinérgico para as coisas. Pensar numa divisão do trabalho do ponto de vista territorial, como se articula as atividades no espaço. Então, não é simplesmente, o turismo é importante, ou um polo da área do petróleo é importante,
ou que se a gente quiser chamar aqui, a gente vai falar como importante, mas sim propriamente como a gente adensa um conjunto de atividades que técnica, espacialmente, então setorialmente, espacialmente, tem potenciais para se entrelaçarem no espaço. Evidentemente que a gente não vai trazer tudo para a cidade do Rio de Janeiro, só adjacências, mas há um conjunto de apostas que, se a gente tiver esse olhar sistêmico, a gente supera do que simplesmente a gente fazer uma listinha ali de algumas atividades que a gente acha importantes. O negócio é sempre de usar o exemplo, que às vezes se bota, nessas apresentações de fatores portadores de futuro da cidade, coisas que às vezes não têm uma dinâmica associada diretamente com a prefeitura ou o governo do Estado. Como, por exemplo, o Parque Tecnológico no Fundão. Tem ali as suas potencialidades, mas, ou seja, a capacidade da política pública estadual ou municipal influenciar aquilo é muito pouca. Agora, curiosamente, né, sem puxar sardinha, evidentemente, para o meu lado, mas já puxando, né, se você olha a questão da UERJ, dificilmente você vai ver numa apresentação, ela que é uma universidade estadual, que tem uma série de capacitações, vê ela como um desafio. Por quê? Porque, na aparência, ela não está, nesse momento atual, oferecendo ali uma carteira de produtos muito visíveis. Ela não tem um parque tecnológico, industrial, articulando uma série de empresas. Mas só que ela é exatamente um instrumento estratégico, né, institucional, do Estado do Rio de Janeiro para fazer uma missão de desenvolvimento estadual. Então essa é a diferença entre a gente olhar para uma temporalidade de curto prazo, sobre o que está ali na aparência, supostamente dando certo, o que eu acho que é uma vocação, porque é quase um senso comum, de algo que é estratégico, que está ali, às vezes, subutilizado, que não tem propriamente uma política para associar. Né? Eu sei que o Brunet, por exemplo, eu cito de novo ele tem uma preocupação muito grande para, por exemplo, ver a articulação da prefeitura com a UERJ. Eu uso a UERJ apenas como exemplo, tem uma série de outras universidades, tem uma série de outras instituições, centros nacionais, que estão aqui e tem pouquíssima articulação para pensar esse desenvolvimento estratégico. É como se a gente tivesse uma série de potencialidades, mas que elas não pensam o território. Muitas vezes elas estão pensando o nacional, apenas o nacional. Então, isso é um pouco exatamente essa dificuldade que a gente tem de superar um pouco esse planejamento, se confunde com marketing, que apenas fica ali propagandeando coisas que a imagem, já é o senso comum ali do mercado, de que está supostamente dando certo, e você ir para, então, o desafio de você criar um sistema econômico regional associado à formação de complexos produtivos ou complexos logísticos, com polos tecnológicos, e articular isso a um planejamento estratégico de longo prazo, com metas claras para essa articulação. Sem querer me aprofundar, né, porque vocês já perceberam que o tempo é bastante escasso, mas um diagnóstico, que eu não vou aprofundar, mas que é fundamental nos meus trabalhos, Mauro Osório também usa, outros autores também usam, que é entender que a economia estadual do Rio de Janeiro ela passa por um impasse no seu processo de desenvolvimento produtivo. Eu chamo isso de estrutura produtiva oca, não vai dar tanto aqui para, evidentemente, discutir o conceito com vocês. Mas é importante ter esse olhar para a gente não simplesmente achar que a economia está indo muito bem, só falta ali facilitar alguns negócios, puxar, então, algumas relações com o empresariado para tocar alguma coisa. Na verdade, a gente tem que ter um planejamento estratégico muito organizado, com metas setoriais, metas de adensamento espacial, articulação com outras cidades, para, então, propriamente, a gente superar isso, como um autor que eu gosto bastante, um autor antigo, né, que é o Albert Hirschman, né, que fala que o principal fator de competitividade para um território é exatamente você ter um conjunto de atividades ali organizadas, atuando em conjunto. Quando você não tem isso, você vai ter que buscar atração de capital sobre algumas coisas pontuais, mas que provavelmente essas coisas pontuais podem ser apenas temporárias, porque o empresariado pode sair. Melhor local é aquele que ele vai participar de um sistema econômico organizado. Aquelas atividades ali já permitem para ele ali um grau de interação, de sinergia, de capacidade de externalidades, ok? Então, passando muito rápido por esses dados aqui, eu não vou discutir isso, só vou pontuar alguns, eu termino com isso, né, algumas apostas, né, que eu acho que é importante. Primeiro aqui, né, complexo de petróleo e gás. Né? Às vezes se fala, né, até o primeiro colega que me antecedeu, né, colocando ali, a gente tem que pensar algo além do petróleo. Né? É importante primeiro a gente entender que a gente não tem uma economia do petróleo.
Essa é a minha visão, em certa medida o Mauro Osório também compartilha disso. Ou seja, a gente tem algumas atividades, alguns nichos do complexo do petróleo no estado do Rio de Janeiro, muitos deles se deveram a fatores que não dependeram de planejamento. Ou eram históricos, pelo fato do próprio desdobramento da sede da Petrobras e do seu parque ali de pesquisa, ou por um fator recurso natural. 80% do que se necessita para a cadeia do petróleo e gás não é produzido no estado do Rio de Janeiro. É claro que, se a gente olhar, provavelmente foi por isso que o colega do Rio Convention falou ali, se você olhar para as finanças, o peso é um dos fatores que permitiram a receita crescer em anos mais recentes. Mas se você olhar para o potencial que a atividade tem, o papel estruturante que ela poderia ter e que ela não está sendo organizada, há um desafio imenso ainda a ser feito. E eu acho que essa é uma aposta fundamental. A economia do petróleo ela vai se recuperar, ou seja, como gosta de falar sempre a piada, um pior negócio do mundo é você ter exatamente uma empresa de petróleo mal administrada. E o melhor, evidentemente, é uma empresa de petróleo bem administrada. Então, ou seja, a Petrobras ela vai se recuperar, há um mundo ainda de reservas ainda a ser exploradas, Você não é uma economia de 10, 15 anos, ainda vai ter um bom par de décadas para essa economia. Só que, enquanto a gente não está se organizando, outros estados já estão buscando, particularmente São Paulo, buscar ter algumas vantagens e induzir parte do desenvolvimento para lá. Então, se a gente não tiver esse cuidado, uma série de potenciais, que eu vou passar muito rápido por isso, ou seja, cadeia naval, siderúrgica, plástico, petroquímica, construção civil, ciência e tecnologia, máquinas, equipamentos, uma série de coisas a gente não pode estar atento. Porque mesmo no último boom do petróleo, a gente aproveitou muito pouco, por exemplo, uma política do Promimp, da Petrobras, para aumento do conteúdo local. Bem, uma segunda aposta, que o Brunet também te combinou, não é isso, Brunet? Quando você está falando ali da Fiocruz, Ele não viu a apresentação, tá, gente? Complexo da saúde, é uma aposta fundamental, O exemplo da Fiocruz que o Brunet trouxe, há de se ter bastante atenção a ele. A Fiocruz hoje é a principal indústria de biotecnologia da América do Sul. Ela exporta, ela tem um conjunto, então, de capacitações nela a ser aproveitadas do ponto de vista mais territorializado. A gente já conversou com pessoas da Fiocruz, eles têm interesse em ter uma relação mais atuante com as políticas estaduais, com as políticas municipais, as políticas sociais de saúde, propriamente dito. Então, ou seja, é um jogo de ganha-ganha, por quê? Porque ao mesmo tempo que você atende a demanda social, você também atende a demanda econômica e tecnológica. É uma coisa retroalimentando a outra, ou seja, uma política mais associada ao próprio desenvolvimento da sociedade, ao bem-estar da sociedade, mas ao mesmo tempo se agregando valor a isso. Então ela pode desenvolver uma série de coisas, medicamentos, vacinas, inovações em máquinas, equipamentos associados à saúde. E a gente tem que avaliar esse potencial. Em particular, causa espécies que a gente teve problemas, como, por exemplo, de novo, epidemias de febre amarela recentemente, quando a gente tem do nosso lado a produtora de vacinas. Então, há esse cuidado, ter uma gestão mais articulada com esses centros, para a gente superar e não ter essas restrições como a gente não deveria ter. E a última aposta aqui, é o que eu estou chamando aqui de complexo da cultura, mas, na verdade, pega uma série de coisas, é o modo como eu gosto de tratar. Eu chamo de cultura e conhecimento, aqui eu só botei cultura, mas, na verdade, as duas coisas. Eu penso que é daí que você pensa o turismo, tá? Na verdade, é um pouco essa discussão, se é o turismo que induz a cultura ou é a cultura que induz o turismo. A gente pode ter depois esse debate aqui, mas, na verdade, eu acho que, se você pensar a cultura como algo permanente, você pode sair um pouco dessa dinâmica do só o grande evento, de ter que puxar sempre um cardápio de grande evento. Mas sim, você vai ter algo ali permanente ao longo do ano inteiro. Então, ao pensar isso, também pensar isso do ponto de vista da cultura popular, a gente superar, inclusive, uma série de preconceitos que pode ter ainda com a cultura popular, é uma coisa extremamente relevante para a gente associar, igual lá na saúde, a política de desenvolvimento econômico, uma política de inclusão, uma política de bem-estar, porque você pode levar, então, oportunidades econômicas para áreas do território que, a princípio, são vistas como sem atratividade econômica nenhuma. E, na verdade, elas têm um potencial imenso cultural ali, que está pouco articulado do ponto de vista de organização econômica.
que falta a elas é capacidade de gestão, de organização econômica, empresarial, de formar as cadeias. Então, ou seja, o poder público chegar propriamente nessas áreas é extremamente importante nesse sentido, né? Enfim, então não vê só a cultura como algo compensatório, algo ali apenas para você garantir ali uma sensação de segurança, evitar ali um aumento da marginalidade, mas sim como uma prioridade do ponto de vista de uma política de desenvolvimento econômico. E aí, para encerrar, eu só dou o exemplo aqui, eu acho que há de se ter ainda um olhar, em particular, para a economia do carnaval como algo transversal à cultura, e entender a economia do carnaval não apenas como algo que é um evento lá em fevereiro, mas sim como algo que é produzido o ano inteiro e que é muito mal pensado, articulado, como você aproveitar essa economia do carnaval além de fevereiro. Então, há de se pensar isso, né? E aí, as minhas apostas aqui, você poderia pensar isso do ponto de vista de equipamentos, aplicativos, moda, vestuário, circuito de entretenimento, produção em várias mídias independentes, né? E sempre ligado isso a uma agenda social e de valorização da riqueza popular. Então, eu acho que esse é um pouco o desafio, gente, eu me alonguei um pouco, agradeço aqui, e aí eu fico à disposição. Obrigado. Eu quero avisar o seguinte, eu fui avisado pela organização do evento que não vai ter tempo para que tenham perguntas, então a culpa não é minha. Então, porque tem uma mesa. Eu vou ter que dizer rapidamente, porque fui provocado pelo Bruno, e vou ter que depois passo para eles se despedirem. Bruno, olha só, dia desse viajando para um encontro em casa, estava do meu lado o secretário de Fazenda da cidade de São Paulo, Caio Megali. Perguntei, Caio, tem secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo? Não. Eu já tinha ouvido essa questão antes, no Encontro México. Cidade do México não tem, Buenos Aires não tem, cidade de São Paulo tem, mas o Rio de Janeiro ousou ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um dia desses, os pais me disseram assim, Bruno, você é um desenvolvimentista, como é que com esses meios você consegue fazer com que se possa implementar alguma questão? Articulando, Bruno. Eu acho que o Centro Tecnológico da FRJ tem que dialogar com o desenvolvimento industrial do Distrito Industrial. Não acho que é a questão da UERJ. Nós podemos articular. Agora foi criada uma agência de fomento. Claro, você criou uma agência de fomento, tem que fomentar. Se não tem recurso, como é que você faz? Então, existe isso. É possível, sim, nós podemos fazer isso. O Centro Tecnológico do Fundão dialogar com o Distrito Industrial. Lá quantas? São 16 empresas. A Ternium comprou agora a ThyssenKrupp. Um exemplo de cadeia de valor, eu estive lá com o vice-presidente. Se os senhores sabem que aqui vocês têm uma área grande de agricultura, por que vocês não compram os insumos, os alimentos desses agricultores? Eu não sabia, professor. Na Itália a gente faz isso, então façam aqui. É possível fazer isso. Nós estamos desenvolvendo um polígono que é possível, da AP5, trabalhar dessa maneira. Veja só, a questão do desenvolvimento é complexo, porque, na verdade, eu me lembro de uma história, rapidinho, eu fui apresentar meu Statement of Purpose, doutorado, no Centro de Estudos da América Latina da Universidade de Chicago, no CLAS. E aí o diretor, que, aliás, é um especialista em famílias baianas, imagine vocês, disse assim, não, você tem que fazer uma cadeira lá na Escola de Economia de Chicago. Epa, mas vamos lá. E aí o professor que me atende assim, vocês, latino-americanos, têm uma mania, obsessão por desenvolvimento. Não existe o desenvolvimento, o que existe é o mercado. O desenvolvimento é um solipsismo. Mas nós não acreditamos nisso, a gente continua com essa agenda, com esse desafio. Então, eu penso o seguinte, acho que você colocou as questões importantes. Por exemplo, eu me lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos, foi a questão do petróleo, do pré-sal. Eu falei, meu Deus, vai ficar todo mundo com a goela aberta pensando no royalty. Aconteceu exatamente isso. São Paulo começou a fabricar o equipamento para extrair esse óleo e nós ficamos com a goela aberta pensando no óleo, no royalty. E aí também a provocação sobre a economia do petróleo. Bruno, se nós estamos pensando aqui com visão de 2050, é bom pensar a conta do estoque que nós temos. Está exatamente batendo 30 anos. Faço pensar sobre a economia da borracha. A economia da borracha na Amazônia fez com que as famílias mandassem suas roupas serem lavadas na Europa, porque elas achavam que aquela água ali daquele rio ia empretejar suas roupas que eram brancas. Companhias europeias de ópera iam para o Teatro Amazonas e não vinham para o Rio de Janeiro. Esse é o ciclo da borracha. Fizemos uma apresentação sobre isso na ANP em 2000. Eu era presidente da Fundação CID, a ANP propôs indicadores para saber que os municípios viveriam de royalty, para que não houvesse um novo ciclo da borracha. Aí coloca a questão da economia da saúde. A Fiocruz, hoje de manhã, fechei com a presidente da Fiocruz, Nízia, um termo de cooperação entre a Secretaria de Desenvolvimento e a Fiocruz. Fechei essa semana com a Embrapa, um novo projeto. A Embrapa tem engenharia de solos aqui maravilhosa. Estão comprando um caminhão chamado Fertimóvel, para compreender esse solo aqui do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter uma agricultura urbana.
É possível, sim, você construir esse conceito. Na articulação do poder público, já que você comenta, é possível, sim, eu construir redes que envolvam o Centro Tecnológico da UFRJ, contemplar o UERJ. Não vou falar que você é suspeito, porque o professor lá, você insistiu muito que a UERJ é mais importante, não é essa a questão, naturalmente. E eu queria que ficasse bastante claro o seguinte, a questão do desafio do desenvolvimento econômico, pensado de maneira matricial, ela coloca a sustentabilidade social, econômica, a governança ambiental, e coloca a questão da região metropolitana, e coloca o que eu propus aqui, e não é a cadeia produtiva, mas a cadeia de valor que incorpora a cadeia produtiva. Porque eu posso falar da cadeia produtiva de petróleo, mas isso é uma dinâmica que envolve o que é uma cadeia de valor. Ela contempla todos esses fluxos, 180 mil pessoas de São João de Meriti que se movem, isso tem um valor. Isso é uma troca. O desencaixe que fala Giddens, da dimensão espacial-temporal, é que o tempo esmaga o espaço, porque o espaço definido permite que a gente se olhe nos olhos cara a cara. Isso tem um valor, isso é uma economia do valor. E nós construímos isso diariamente. E aí, por isso, a nossa economia não é oca, porque ela é resiliente. E eu acho que ninguém aqui, Bruno, para divergir, ninguém está achando que a nossa economia está bem. Que a gente está achando que... Não, ao contrário, eu acho que está muito ruim. Agora, ela não é oca, ela é resiliente, tem características, até porque o nosso paradigma não é São Paulo. E quando eu digo que a gente não fabricou os equipamentos para tirar o óleo do pré-sal, não significa que eu sou, mas fazer as escolhas estratégicas corretas. Acho que são grandes temas que nós discutimos. Acho que a economia do petróleo tem, sim, datação. Acho que a economia da saúde pode ser colocada. Ficaria aqui uma proposta para discutir, porque a economia da saúde não é apenas essa incrível fábrica de vacinas que a Fiocruz está fazendo, no Distrito Industrial, onde nós damos todo o apoio, porque pertence ao Estado, o Estado não sabe cuidar daquilo, loteou aquilo. Eu fui lá, os caminhões tinham 5 carretas quebradas essa semana, porque as carretas não conseguem passar. A última vez que foi feita a pavimentação foi há 50 anos atrás. E deveria ter ficado com o Rio de Janeiro. Na fusão passou para o Estado não sabe fazer. São 2 distritos industriais na AP5. E a AP5 é onde há muito o que fazer. Se, aliás, há um desafio na AP5. Então, eu fico nessa discussão aqui, proponho aos organizadores do evento a gente desdobrar esse ponto. Quer dizer, na verdade, nós estamos iniciando essa discussão. Tem 2 discussões importantes acontecendo nesse momento na Prefeitura, que é a lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor. Eu acho que a gente não pode construir coisas paralelas. A redundância em política pública é mortal e esse esforço trazer, fica a sugestão da gente, Samir, Daniel Mancebo, colocar esse processo. Bom, eu vou passar aqui para o Cardeman, passar para o Felipe, seguindo a ordem final. Felipe, ou quer fazer o contrário, começar pelo fim e deixar por último? Bom, Felipe. Bom, primeiramente agradecer. É uma pena, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui, deve ter várias perguntas. Eu vou deixar os meus contatos além dos meus contatos, Epitácio, eu vou deixar principalmente para novos convites, para a gente discutir. Eu acho que para a cadeia produtiva do turismo é muito importante a gente estar inserido. Daqui já surgiram várias ideias, né? Então, o turismo, na verdade, a gente brinca que a gente é a nossa maior capacidade é a apropriação e a produtificação do que tem de recurso, né? Porque a cultura, ela nativa, ela é um recurso. Quando é um recurso natural nosso, assim como o nosso meio ambiente, quando a gente consegue colocar ele na prateleira, ele vira um produto, porque ele tem valor. Quando ele tem valor, a gente impacta financeiramente, traz renda, traz emprego. Então não adianta a gente ter uma roda de samba super interessante num local e ninguém sabe onde é essa roda de samba. Ela é um recurso. A partir do momento que eu consigo tirar essa roda de samba de lá, de Madureira, seja onde, e consigo colocar para os grandes bairros nacionais e internacionais a venda disso, isso virou um produto. Virou um produto e a gente está gerando emprego, está gerando renda, está distribuindo renda. O turismo tem essa capacidade, que geralmente o fluxo é do mais rico para o mais pobre. Então, enfim, você falou aqui saúde, eu acho que a gente tem que conversar ali sobre a Fiocruz, tem 2 hotéis ali perto muito bons, questão de congresso, mas estou à disposição, parabéns pelo evento, acho que as discussões são boas para abrir a cabeça, para gerar novas oportunidades e exatamente é o que a gente precisa hoje para a cidade do Rio de Janeiro, né? Gerar emprego, novos negócios e novas receitas para a cidade. Bom, obrigado aí a todos. Bom, quero pedir desculpa aí pelo tempo aí e agradecer aí o convite. Acho que é importante essa discussão do Centro de Operações, realmente uma provocação para a gente tentar fazer com que
possamos criar inovação a partir de um local que tem demanda, tem requisitos de negócio que possam gerar demanda, e por isso eu botei aquela Rael, porque eu acho que a gente tem capacidade para fazer isso. O Centro de Operações ele saiu de uma iniciativa, eu acho que não é uma iniciativa só do Centro de Operações, mas ele já virou uma meta estratégica dentro da Casa Civil, a gente trabalhando com o Carlos Dias, com o Daniel. Isso é importantíssimo porque a gente sabe que tem um caminho bom para poder criar esse desenvolvimento de inovação. E o Centro de Operações está à disposição para essas discussões. A gente tem todos os dados, a gente trabalha com o IPP, com o IPLAN Rio, com diversos órgãos, e esse é o fundamento do Centro de Operações, é integrar dados. Ele está ali exatamente para fazer essa integração de processos, dados, sistemas, e pensar, além de processos, pensar também em análises preditivas, cognitivas, e começar a trabalhar comportamento do cidadão. Então, esse é o nosso caminho e quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Bem, eu queria agradecer também, enfim, a presença. Eu acho que a Prefeitura, comparado com o Governo do Estado, ela tem uma capacidade bem mais organizada para tocar a política pública, né? Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro está com esse desafio agora de se reestruturar, mais do que propriamente você enfrentar ali o seu ajuste fiscal, é se reestruturar. Já a Prefeitura não, ela tem, de fato, ela conseguiu, ao longo das últimas décadas, construir algo, mas ela ainda tem esse desafio em particular, eu digo inédito, mas que pode ser enfrentado ainda nessa gestão, e ela, de fato, ela ser um hub articulador da região metropolitana. Eu acho que um grande desafio comparado com outras regiões aí do país, que é um eterno desafio histórico, de fato, de a gente fazer, de fato, uma fusão concreta desse Estado. Né? Ou seja, dessa cidade, de fato, está integrada com o seu interior, particularmente com a sua região metropolitana. E esse desafio, então, de agora que a gente vai estar aí, provavelmente, nas próximas semanas, creio eu, estou sendo otimista, vai ter aí a assinatura aí da Câmara Metropolitana, né? Se tudo der certo, sendo otimista, provavelmente, ou seja, não dá para pensar isso sem um papel, né, chave, articulador, de coordenação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que aí a gente vai poder ampliar o olhar, porque muitas coisas, né, quando a gente fala de saúde, está ali do lado, né, tem uma série de cidades ali, então não dá para a gente botar uma cerca e pensar que chegou ali na fronteira, não faz mais parte da cidade do Rio. Essas coisas, na verdade, o Rio acho que vai crescer e vai se desenvolver cada vez mais, que ele se projetar quanto uma centralidade regional. Então, acho que esse é o nosso, talvez, principal desafio aí, a parte econômica e espacial, evidentemente. Obrigado, gente.